Esqueça tudo o que você pensou saber sobre histórias antigas. Esta não é mais uma fala comum. É uma jornada de descoberta, um convite para revelar mistérios há muito esquecidos. O conhecimento está além dos seus olhos. As palavras de Paulo não são apenas letras em papel. São chaves que abrem portas para compreensões profundas e revelações surpreendentes. Desafiamos você a questionar, a buscar respostas além do óbvio, a se perder nas palavras do apóstolo Paulo e encontrar significados que ultrapassam o tempo. As epístolas de Paulo, registros imortais de sua teologia, surgiram em momentos de solidão e sofrimento. Cada palavra é um testemunho de fé, esperança e amor em meio às sombras da perseguição. Este não é apenas um vídeo, é um convite para desvendar a verdade escondida ao longo dos caminhos da história. Convido você a orar humildemente esta oração que tem feito transformações ao longo dos séculos e alcançado muitas graças, e te alcançará também. Oração a São Paulo, apóstolo. Santo apóstolo Paulo, exemplo de fé e dedicação, intercede por nós diante do trono divino, que possamos, como tu, encontrar a luz da verdade e proclamar o Evangelho com zelo e coragem. Ilumina nossos caminhos, ó Santo Mensageiro. Guia-nos na jornada da vida cristã. Que possamos compreender as epístolas sagradas e aplicar os ensinamentos em nosso viver cotidiano. Fortalece nossa fé nas horas de tribulação. Inspira-nos a perseverar diante dos desafios. Que o Espírito Santo que te conduziu também nos guie e que a graça divina nos envolva com amor e paz. Santo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, rogai por nós junto ao trono do Altíssimo, que possamos, como membros do corpo de Cristo, crescer na santidade e na busca pela verdade. Amém. Na majestosa Damasco, entre vielas de pedra e aromas exóticos, o perseguidor Saulo de Tarso preparava-se para uma missão de perseguição contra os seguidores do cristianismo. De repente, uma luz ofuscante rasgou o céu, derrubando-o ao chão. Uma voz ressoou, ecoando na alma do homem encurralado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, Saulo renasceu como Paulo, marcado por uma visão celestial que desencadeou uma transformação. Desorientado e cego, ele foi guiado à cidade por aqueles que outrora o temiam. Ananias, um cristão em Damasco, recebeu instruções divinas para restaurar a visão de Paulo. Relutante, mas obediente, Ananias tocou os olhos do ex-perseguidor e escamas caíram como as cortinas de uma nova era. Agora, dotado de visão física e espiritual, Paulo iniciou uma jornada extraordinária. Suas pregações ressoaram pelas sinagogas, desafiando dogmas e despertando curiosidade. Sua fé, outrora fundamentada na lei, transformou-se em um evangelho de graça e amor. Ao percorrer estradas empoeiradas e enfrentar tempestades no mar, Paulo tornou-se um apóstolo incansável. Em Atenas, confrontou filósofos em debates acalorados. Em Corinto, escreveu cartas apaixonadas para os novos convertidos. O impacto de suas palavras ecoou ao longo dos séculos. A jornada de Paulo, apesar de repleta de desafios como prisões injustas, açoites cruéis e ameaças de morte, revela uma convicção inabalável. Em meio às adversidades, ele proclamava com firmeza: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é reconhecido de forma notável por suas epístolas, cartas que compõem uma parte significativa do Novo Testamento. Essas correspondências foram destinadas a comunidades cristãs ou a indivíduos específicos, com o propósito claro de oferecer orientações teológicas, éticas e pastorais. As epístolas de Paulo abordam uma ampla gama de questões cruciais para a fé cristã. Em Romanos, por exemplo, Paulo explora a justificação pela fé, enfatizando que ser considerado justo diante de Deus ocorre através da fé em Cristo. Já em Gálatas, o apóstolo destaca a liberdade em Cristo, ressaltando a graça que os cristãos têm por meio do relacionamento com Jesus. Colossenses destaca a supremacia de Cristo e a plenitude nele, fornecendo uma base teológica sólida para a fé cristã. Essa ênfase na centralidade de Cristo permanece como um pilar fundamental para os crentes, orientando-os na compreensão da divindade e da redenção. Filemon é uma carta pessoal de Paulo a um amigo chamado Filemon, tratando da reconciliação e do perdão.
Essa correspondência serve como um modelo atemporal para lidar com conflitos e promover relacionamentos restaurados dentro da comunidade cristã. Timóteo e Tito recebem cartas pastorais de Paulo, oferecendo orientações sobre liderança, disciplina e organização nas igrejas. Essas epístolas continuam a ser referências para a liderança eclesiástica e a prática pastoral ao longo dos séculos. Estas epístolas de Paulo oferecem lições intemporais que transcendem as fronteiras temporais. Elas continuam a ser fontes de sabedoria e orientação para os cristãos, mostrando como aplicar princípios cristãos em diferentes contextos ao longo da história. Paulo, mesmo sem ter conhecido Jesus pessoalmente durante sua vida na Terra, é reconhecido como apóstolo. Isso se deve à experiência extraordinária que teve ao encontrar Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Essa experiência transformadora, aliada à comissão divina que recebeu para espalhar o Evangelho entre os gentios, foram os alicerces que fundamentaram sua designação como apóstolo. Ou seja, mesmo sem um contato físico prévio com Jesus, a experiência intensa e a missão divina tornaram Paulo digno desse título especial de apóstolo. Esse encontro singular no caminho de Damasco marcou um ponto crucial na vida de Paulo. Ao ser confrontado pela presença ressuscitada de Jesus, sua compreensão da fé e sua missão foram completamente transformadas. Essa experiência não apenas validou sua autoridade como apóstolo, mas também definiu o rumo, a comissão divina que recebeu para levar o Evangelho a todos os gentios. Mostrou a confiança de Deus em sua capacidade de difundir a mensagem do cristianismo para além das fronteiras tradicionais. Assim, Paulo se tornou não apenas um apóstolo, mas um apóstolo com uma missão única e global. Portanto, sua designação como apóstolo não se baseou apenas em um título honorário, mas sim em uma experiência profunda e em um chamado divino que moldaram toda a sua trajetória. Paulo tornou-se um instrumento essencial na disseminação do Evangelho, independentemente de não ter caminhado ao lado de Jesus durante seu ministério terreno. Essa narrativa destaca a natureza única e impactante da designação de Paulo como apóstolo na história do cristianismo primitivo. A teologia de Paulo e sua contribuição para a expansão do cristianismo entre os não-judeus desempenharam um papel crucial na tradição cristã. Sua autoridade apostólica foi reconhecida pelas primeiras comunidades cristãs, e suas epístolas foram aceitas como inspiradas e canônicas. Assim, embora não tenha sido um dos 12 discípulos que seguiram Jesus durante sua vida terrena, Paulo é reverenciado como um apóstolo distinto que desempenhou um papel significativo na formação da fé cristã. Paulo enfrentou prisões em várias ocasiões durante suas viagens missionárias, mas uma das mais conhecidas ocorreu em Jerusalém. Acusado pelas autoridades judaicas de desrespeitar o templo e a lei, ele foi detido. Sua cidadania romana o colocou sob custódia romana, mas após apelações, ele optou por apelar para César. Transportado para Roma para ser julgado pelo imperador, Paulo passou por períodos de prisão domiciliar e, em algum momento, foi novamente preso. A tradição cristã sugere que, durante sua segunda prisão em Roma, por volta de 67 d.C., durante o reinado de Nero, Paulo enfrentou a execução, provavelmente por decapitação. O auge de sua jornada ocorre nas catacumbas de Roma, enfrentando seu destino em meio à perseguição liderada por Nero. A sinceridade supera a espada romana, e Paulo, em um ato de fidelidade inabalável, oferece sua vida como testemunho final. O legado de Paulo transcende as páginas da história. De perseguidor a pregador destemido, sua transformação ecoa pelos séculos. Seu sacrifício ressoa em cada palavra de suas cartas, em cada comunidade que abraçou a fé que ele ousou pregar. Assim, a história de Paulo permanece como um farol, iluminando o caminho daqueles que buscam verdades mais profundas. Desafiando o convencional, navegando pelos mares da incerteza, ele entregou sua vida como uma oferenda. A vida extraordinária do apóstolo Paulo revela que mesmo nas situações mais difíceis, a luz da fé pode guiar o caminho. Se você gostou desta história do apóstolo São Paulo e lhe trouxe ensinamentos para a sua vida e sabedoria para serem transmitidas, não esqueça de retribuir com o seu like e conferir se você está inscrito no canal. Com fé eu vou andar. Se desejar deixar alguma ideia ou observação, fique à vontade que vamos te responder nos comentários abaixo deste vídeo, pois você faz parte desta comunidade cristã
e nos ajuda a fazermos mais vídeos de santos católicos, que transformaram com suas histórias de fé o mundo cristão. Amém.